Olá, sejam todos bem-vindos ao Rockcast, o podcast da Rock Imóveis, a sua imobiliária em Limeira. Eu sou a Grazi Félix e aqui nessa mesa comigo estão a Marina. Olá, tudo bem, Grazi? Boa tarde. Achei que você ia começar com o Cássio, mas vamos lá. O CEO da Rock Imóveis, Cássio Roque, Tudo bem, seja Grazi? bem-vindo. E o nosso convidado de hoje, que é o Júlio, mas quem vai apresentar o Júlio pra gente é o Cássio. Cássio, quem é o Júlio? O Júlio D'Agostini é dono da construtora Dom. E nós tivemos a oportunidade de conhecer o Júlio, né, ainda esse ano. E mais do que conhecer o Júlio, conhecer a empresa Dom e o empreendimento que eles vão lançar em Limeira. E a Rock foi convidada a fazer esse lançamento. Nós estamos muito felizes porque nós gostamos do produto e gostamos do Júlio, da construtora. E é uma oportunidade para todo mundo conhecer. A gente vai saber quem é a Dom, a gente vai saber esse lançamento novo, a gente vai saber muita coisa nessa conversa de hoje. Mas antes, eu quero saber de você. Como é que foi o match da Dom e da Rock Imóveis? Como que aconteceu isso? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Grazi, Cássio, Marina, prazer estar com vocês aqui. A gente é uma construtora de uma cidade muito grande, né, Cordeirópolis. Para quem não conhece Cordeiro, fica pertinho aqui de Limeira, né, nem 10 minutos de carro, tem 20 mil habitantes, mas é uma cidade muito grande. A gente começou em 2018 lá em Cordeiro, né, fazendo casas no varejo e tal. E de lá para cá, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais, mas de lá para cá a gente, né, 2018 para cá, a gente avançou muito no mercado de construção civil e graças a Deus esse ano é o nosso primeiro prédio aqui na cidade de Limeira, né? Já fizemos em outras cidades, já tem construção em outras cidades e é o primeiro prédio aqui na cidade de Limeira. E aí a gente, né, eu sou de Limeira aqui, 23 anos na cidade, moro aqui. E aí a gente sempre teve a Rock como uma referência de imobiliária, né? Tanto para a parte de locação, parte de venda, parte de lançamentos, né? E aí a gente, poxa, vamos atrás da referência aí que a gente sabe que são aí o número 1 na cidade. Então, através de amigos em comum, né? A gente chegou através da Marina até o Cássio e aí desde o primeiro encontro aí a gente apresentou a empresa, aí é que deu esse match aí, que a gente está caminhando agora para o lançamento, né, Cássio? Para o primeiro lançamento. Cássio e Marina, o que é importante ter em uma empresa que vocês não conheciam? O que é importante para que vocês, de fato, façam esse match dar certo? Vai, patrão. Eu sou das antigas. O que vocês né? analisam? Eu analisei quem são os sócios. Puxou a capivara. Não chegou a ser capivara, mas eu confio em gente que eu confio, que fala, pode confiar porque a gente que já fez negócios, sabe que entrega, sabe que cumpre o que promete. E isso para a gente fazer a parceria e se associar para a Rock é fundamental. Uhum. Então, a gente tá seguro de que a parceria é segura, né? A gente também viu, Grazi, os meninos têm os selos, né, de qualidade construtiva. Eles já têm um lançamento, depois o Júlio vai contar melhor, em Rio Claro, outro em Cordeirópolis, a gente foi ver. Então, são coisas que vão dando para a gente a segurança, né, de que é uma construtora séria, que vai entregar o que promete, para a Rock tá apoiando o projeto. Então, antes da gente falar do lançamento, a gente vai esmiuçar um pouquinho a história da Dom. Como é que surgiu a Dom? Você falou que foi lá em 2018, um grupo de amigos, como é que foi isso? Foi, na verdade, a Dom hoje é composta por 4 sócios, né? Eu, o Pio, né? É o apelido carinhoso do Antônio, né? Que ninguém conhece ele por Antônio, mas o Pio, e mais 2 Lucas. E nós nos conhecemos desde criança, desde que eu tinha aí 10 anos de idade, né? Amigo de infância dos Lucas, né? E o Pio aí pra gente aí sempre foi meu segundo pai, no caso do Lucas é pai de verdade, né? E do outro Lucas também como segundo pai. E a gente começou esse relacionamento lá na infância e aí a gente teve várias conexões aí durante a adolescência, hobbies em comum, até o antigo trabalho deles envolvia esse nosso hobby aí, que envolvia aeromodelismo, né? Inclusive Limeira é referência em aeromodelismo, não sei se vocês sabem, o clube ali perto do Horto, né? Então a gente começou nossa história aí, né? E aí a gente sempre quis fazer algo junto.
Só que tudo tem seu tempo, na verdade, né? Parece que as coisas acontecem não no tempo que a gente quer, mas no tempo que tem que ser, né? No tempo de Deus. E aí, em 2018, a gente fez uma viagem para a China, porque eles já queriam partir para um outro negócio, deixar o aeromodelismo como um hobby, que acabou virando um trabalho, né? E a gente foi para a China para abrir a cabeça, passear trabalho, vamos dizer, né? Abrir a cabeça, conhecer empresas lá, trazer ideias para cá. A gente foi com uma ideia de trazer acessórios ali, torneiras, portas, janelas, para vender aqui no Brasil. Importação, né? A minha família tem empresa já no ramo de importação, parte de semijoias e tal. E a gente já conhecia a China por conta disso. Então a gente foi para lá e visitou vários fornecedores, trouxe até um lote de torneiras, portas, janelas. A gente falou, vamos bater na Leroy Merlin, bater nessas casas de construção aí, ver se a gente consegue, né, para frente nesse negócio de importação de acessórios de construção. Então a gente começou aí, né, ir para o lado da construção civil, no caso. E aí na viagem, depois que a gente chegou aqui, a gente começou a avançar, fazer um plano de negócios ali, chamar alguns conhecidos para ver os produtos ali. E aí nesse meio tempo a gente falou, não vamos para essa área não, vamos começar a construir umas casas e vender. Mais para frente, quem sabe a gente não tenha escalado ali, fazendo bastante unidades, aí seja de casa ou apartamento, e a gente pensa em trazer para a gente. E aí que a gente guinou para construção mesmo, né? Então, em 2018, a gente começou a construir casas lá em Cordeirópolis, né? Tanto é que hoje o nosso escritório, a sede da empresa é lá em Cordeirópolis. E de 2018 para cá, a gente construiu em torno de 40 casas. Então, a gente fez a nossa história fazendo casas, né? E por que vocês escolheram fazer as casas lá em Cordeiro? A gente viu uma oportunidade lá no bairro Paraty, para quem é de Limeira aqui, aquele primeiro bairro chegando entre Limeira e Cordeiro, né? Naquela época tinha muitos terrenos disponíveis ali e tinha uma condição muito boa para comprar os terrenos ali. O preço era bom do terreno, né? Limeira já era mais caro os terrenos e tal. Então a gente acabou tendo a oportunidade ali de comprar alguns terrenos e começar as primeiras casas. Então vamos lá, a gente começa a empresa e vamos comprar um terreno e fazer uma casa. A gente fez as primeiras 2 casas e não vendia, empacou lá. Ficou um tempo, tal. E aí, depois de um tempo, a gente conseguiu vender as 2 casas. E aí, daí para frente, foi aquele marketing orgânico, né? As 2 primeiras pessoas compraram, começaram a indicar para outras pessoas. E a gente foi comprando mais lotes naquele bairro, que é o Paraty. Então, só no Paraty, acho que foram mais de 30 casas que a gente fez, né? E aí, logo depois das primeiras casas, a gente colocava a plaquinha, comprava o terreno, colocava a plaquinha Dom ali, já vinha gente, já vendia na planta. Até a pessoa ali personalizava, tal, ajustava ali a planta, escolhia o acabamento, porque a gente acabou ficando muito conhecido em Cordeirópolis pela nossa qualidade. A gente fazia uma casa, né, na faixa de 60 a 100 metros quadrados. As últimas eram em torno de 100 metros, porque a garagem era coberta. Então, era 70 metros de casa, mais a garagem ali, então dava em torno de 100 metros, né? Só que a gente sempre prezou por qualidade, sempre prezou pela seriedade ali de construção, fazendo como se fosse pra gente. A gente sempre foi muito caprichoso, por isso que a gente sempre teve essa ligação muito bacana, né? Eu, o Lucas aí, até o Pio, a gente sempre fez muito caprichado as coisas. Tanto nos nossos outros negócios ali, a gente sempre foi, né, muito perfeccionista. Então, a gente fazia as casas e prezava por não vou colocar um piso cerâmico de baixa qualidade. Poxa, quanto que vai aumentar uma casa de 60 metros para colocar um porcelanato retificado, uma qualidade um pouquinho melhor? Vai aumentar 2, 3 mil reais? Poxa, vamos colocar, fecha a conta, vamos, né? Uma qualidade de uma porta. Vamos colocar aquela porta mais sem vergonha que tem. Quanto custa? Às vezes é uma diferença às vezes é mais a cabeça do que o preço em si, né? Às vezes a pessoa vai fazer para vender alguma coisa, pega lá o que tem mais barato. Aí você vê, às vezes, um pouquinho melhor, dá uma diferença, às vezes, tão, né, no preço pequena, que você coloca no preço final e a pessoa fica muito mais satisfeita do que... Então, a gente ficou muito conhecido por isso. As pessoas, né, que compravam as casas ficavam extremamente satisfeitas. A gente entregava a casa sempre extremamente limpa. A gente tinha uma equipe de limpeza. Então, entrava na casa, a gente colocava até aromatizador. Tinha um cheirinho ali para a pessoa entrar e era só, né, decorar ali, mobiliar. Então, a gente acabou ficando muito conhecido lá na cidade de Cordeirópolis, né? E depois disso, a gente acabou vindo para Limeira também, Rio Claro, e eu vou avançando. E aonde que entram os projetos industriais? Então, aí a gente, né,
avançando na parte das casas, a gente também com a cabeça assim de expansão, né? A gente sempre teve essa cabeça de qual vai ser o próximo passo, né? E nesse mercado de construção, fazer casas ali, faz uma casa, vende, outra casa vende, até que é um pouco mais simples. Agora, quando a gente parte para algo relacionado à incorporação, loteamento, demora-se muito, né? Ainda mais no começo, lá em 2018, que a gente não tinha tanta experiência. Então, logo que a gente começou a construir as casas, a gente já, não, vamos olhar também a parte do industrial, vamos olhar a parte de incorporação, seja de loteamento ou prédio, né? E aí que a gente startou lá na época, em 2018, os 2 primeiros loteamentos. Demorou um pouco mais que o esperado, né? A gente esperava que em 2 anos a gente tivesse já os primeiros loteamentos, mas demorou um pouco mais, né? E acho que delongou aí uns 3, 4 anos, até 5 anos. E a gente fez 2 loteamentos na região de Cordeirópolis e também aqui avançou na cidade de Limeira. A gente fez um industrial ali no Cio, perto do Horto, né? Tipo um modelo já achou o cliente no industrial e fez de acordo com a necessidade dele. Inclusive, a gente está para entregar agora. São 2 barracões grandes lá no Cio, né? Mas prezando para essa mesma qualidade. A gente vai entregar, a gente combinou com ele com a chave na mão. Também extremamente limpo, acabamento de primeira, com o nosso DNA, né? A gente fala que o nosso DNA da Dom é qualidade, é seriedade. A gente dá um pós ali, né? Seja um suporte para o cliente, uma facilidade para o cliente. Desde na primeira conversa com o Cássio, vamos facilitar o máximo possível para o cliente, sim, de acordo com o que a gente pode, né? Mas a gente entrou no industrial visando justamente qual vai ser a expansão. Uhum. Vai ser... a gente enxergou que fazer as casas no varejo teria um certo, vamos dizer assim, limitação, né? Porque a gente não consegue otimizar ali a parte de eficiência e crescimento da empresa só no mercado de fazer uma casa vendendo aqui e outra vendendo ali. Então, por isso que a gente expandiu justamente para industrial, enfim, né? Incorporação de loteamento, prédio, que a gente está caminhando agora, né? Ouvindo ele falar, não sei se vocês têm essa impressão. Facilitar para o cliente, perfeccionismo, ter todo esse cuidado, não parece a Rock? Não é? É muito a Rock. Sem dúvida, sem dúvida. E isso chamou atenção, o Grazi, já vindo para o empreendimento que nós vamos vender junto com a Dom, né? Essa transparência que a gente teve na conversa e é difícil quando você vem um incorporador de fora e normalmente eles vêm com um produto pronto, portanto já escolheu o local, já fez o produto e já define o valor. E ele não faz uma consulta na imobiliária, na verdade, né? Ele faz uma comunicação na imobiliária, que são essas as condições que serão vendidas, né? E no caso da Dom, não. A gente percebeu desde a primeira reunião que ele trocava ideia. Mas o que vocês acham? Né? Em termos de valor, trocamos ideia de valor. Depois, quando fala de facilidade para o cliente, a condição desse financiamento, ele vai ter um sistema que o cliente vai pagar 30% durante a obra e financia nas chaves ou quita, né? Os 70%. Mas há a possibilidade de você alterar isso. O cliente quer pagar de uma vez só, ou melhor, quer para parcelas únicas, e facilitar para o cliente. Uhum. Então, essa maleabilidade, até por estarem começando no ramo, facilita muito e é uma coisa que a Rock preza muito. É pôr o cliente no centro do negócio. Sabe, Cássio, ouvindo você falar assim, né? Eu terminei esses dias aí um livro, chama Empresas Feitas para Vencer. Não sei se você já leu. Não. Do Jim Collins. E aí ele fala muito assim de escolher os parceiros certos. Né? Então ele fala assim, primeira escolha quem vai estar do seu lado. O que você vai fazer depois é o segundo plano. Então, primeira escolha quem vai estar do seu lado. Se for fazer um prédio, uma casa, um avião, vocês resolvem junto. Então, primeira escolha, as pessoas certas, né? Por isso que a gente tem esse DNA que a gente chega não querendo saber tudo. Né? A gente está entrando em Limeira com um prédio. Então, a gente foi atrás de vocês, a gente sabe de novo, como você falou que puxou, a gente também. Bom, os caras são bons de verdade. Então, a gente chega lá, Cássio, o que você acha? Cássio e equipe, né? Tem uma equipe ótima também, né, Marina? Sem equipe a gente não é nada, né? Só o Cássio sozinho, eu tenho certeza que ele não ia fazer nada, né, Cássio? Não, muita besteira. Então, a gente chega, né? Olha, aqui está o nosso empreendimento. A gente está para a fase aí pré-lançamento, né? Tem que sair, finalizar a parte de RI, enfim, a gente sabe que a gente só lança, depois a gente é muito correto.
Só vou lançar, só vou iniciar as vendas depois que tiver o RI, cartório, tudo carimbado, tudo certinho, né? Jamais vou iniciar a venda antes. Então, agora é a fase da gente acertar todos os detalhes, né? E nada melhor do que ter gente que já fez isso, que tem experiência, que é do ramo há muito tempo, até mais tempo que a gente aí, para ajudar a gente, né? Sim. Então, vamos lá. E aí, Cássio, o que vocês acham dessa tabela de preço? O que você acha dessa identidade visual? Então, aqui a gente fez isso, lá em Rio Claro, que depois eu vou falar um pouquinho também, mesma coisa. Então, a gente tem isso dentro da Dom, a gente é muito, assim, gosta de ouvir muito, né? A gente sabe, tem um ditado, né? Todo mundo sabe muito pouco sobre alguma coisa, né? Então, eu sei um pouquinho sobre isso, você sabe mais um pouquinho, sabe um pouquinho, juntando tudo isso, né? Vai dar um... Então, acho que a gente sempre, desde lá de trás, 2018 com a Dom e antes disso em outros negócios meus, eu sempre tive essa cabeça, né, de me unir com gente boa e ouvir, né? Porque a gente tem um problema hoje em dia, né? A gente não ouve. Ou posso até ouvir ele, né? Posso até ouvir que ele tá, ouvir o que ele tá falando, mas é ouvir de verdade. Não, tá esperando a vez de falar. Mas Então. os valores bateram. Acho que desde o início, assim, nossa, tá muito claro aqui pra mim, pra quem tá de fora, tenho certeza pra você que tá acompanhando, exatamente, são os mesmos valores. E aí você contou pra gente lá de Cordeiro, de Limeira e Rio Claro. Então, vamos lá. Em Rio, a gente, né, depois das casas aí, a gente iniciou na parte de incorporação lá em 2018, 2019. A gente deu start em 2 loteamentos em Cordeirópolis, um ali na região central, para quem conhece Cordeiro ali, expansão ali perto do centro, que é a Vila Botion, e o nosso loteamento foi o Jardim São Pedro. Foram 46 lotes, a gente lançou aí tem em torno de 2 anos, 100% vendido, a gente vendeu 100% antes até de entregar toda a parte da infraestrutura, e não foi diferente com o loteamento. A gente prezou, vamos achar uma empresa para fazer a infra, para fazer o asfalto, para fazer a iluminação. Vamos buscar se os caras têm qualidade. Porque a gente jamais quer, principalmente no centro de Cordeirópolis, né? Fazer um asfalto mais ou menos ali, daqui 1 ano tem que ir lá, abriu tudo buraco, tem que recapear. E também a imagem que vai passar para a gente, de novo, vai sair fora do nosso propósito aí. Então, já foram quase 2 anos aí de loteamento entregue. Se a gente for lá, o bairro está impecável. A gente cuida ali da área verde, até mais do que, vamos dizer assim, passou do prazo ali da gente cuidar, a gente vai lá, não custa, fecha, dá certo a gente cuidar, não custa fazer. Então, esses foram 100% vendidos, né? 46 lotes no centro de Cordeirópolis, que foi o primeiro loteamento. O outro loteamento ali na região de Cascalho, também em Cordeirópolis, foram 17 lotes. Lotes maiores até ali, que Cascalho é mais uma região de chácaras e tal. Também sucesso, 100% vendido aí, praticamente até antes de entregar, já foram 2 anos. A gente fez lá, na área verde, a gente fez um reflorestamento lá, milhares de árvores plantadas. Até acho que fui lá esses dias, fiz um conteúdo, a gente estava replantando umas coisas, cuidando lá da área verde, né? E aí depois a gente foi para os prédios, né? O primeiro prédio nosso foi em Rio Claro. Eles são 18 andares, está no pavimento 14º, indo pro 14º, né, a construção, que a gente vai entregar a obra no ano que vem, até antes do previsto, é a nossa ideia do contrato para o cliente, né. Ali sucesso de vendas também, tem algumas unidades, mas são poucas. E essa mesma pegada, a gente entrou em Rio Claro lá 1 ano e meio atrás. A gente foi atrás também de um parceiro bacana, que tinha experiência na cidade, que já tinha uma reputação ali. E hoje a gente está colhendo ali todo aquele trabalho de incorporação de 2 anos. Projeto, aprovação prefeitura, aprovação em todos os órgãos, que ali um caminho demorado, um caminho árduo, né? E hoje aí praticamente na metade da obra, sucesso de vendas. Então foi como a gente realmente esperava. Depois, em Cordeirópolis, a gente lançou o empreendimento, começou a construção agora, em começo do ano, já está no 2º pavimento. Lá vão ser 60 unidades, Rio Claro 64. 64 apartamentos em Rio Claro e em Cordeiro 60. Cordeiro foi até mais sucesso do que a gente esperava, praticamente 100% vendido. Sobrou acho que 2 unidades lá que a gente está segurando, mas foi 100% vendido, ainda antes de começar a construção. Eu não sei se eu vou cometer uma gafe, mas em Cordeiro não tem muitos prédios, né? Então, tem um prédio bem antigo no centro, que ele deve ter o quê? Uns 20 anos, aquele prédio ali no centro de Cordeiro, né? E depois tem uns prédios subindo para Cascalho, que são prédios de 7 andares, de 47 metros quadrados, né? Um pouquinho mais afastado. Mas na região central ali, só tinha esse prédio. E a gente vai ser o 2º prédio, né? Tanto é que tem lá a cidade... Eu acho que você tem que começou falar do Homem-Aranha. Você vai ter que falar da história do Homem-Aranha. Tem acho que uma empresa, agora eu esqueci o nome da empresa lá,
que ela fez um post aí... Como que era o nome da empresa lá? Cáustica. Eles fazem camiseta, não é? E aí eles postaram até o prédio de Cordeiro, o prédio antigo, e postaram uma foto do nosso. Agora o Homem-Aranha vai ter onde, né, na cidade. Mas ali foi bem legal, o pessoal, né, muita gente que comprou ali, morava em casa, porque às vezes o filho já saiu para morar fora, aí fiquei sozinho, a casa tem quintal, a segurança também, que a gente sabe, né? E a questão do prédio, o projeto ficou bem legal. E com área gourmet, a parte social ali, né, de lazer. E a localização, né? Na verdade, localização é uma das coisas mais importantes para um sucesso de empreendimento. O Cássio vai falar melhor do que eu. Então, Cordeiro foi o outro case nosso aí de prédio, né? E Limeira está sendo agora, né? Está caminhando aí para o lançamento. Hoje a gente está aí final de junho. Se Deus quiser, aí menos de um mês aí a gente pretende seguir para o lançamento oficial, né? A gente está montando stand de venda ali na região, a gente está fazendo aí investindo, a gente gosta bastante de investir no marketing verdadeiro, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes de A gente estava falando sobre marketing verdadeiro. Ele estava explicando aqui qual que é a diferença do marketing que ele acredita que é o marketing verdadeiro do marketing que algumas pessoas estão acostumadas a fazer. Por favor, explique. Até acho que me enrolei um pouco para falar. Porque, na verdade, assim, né? Eu nunca fui muito do marketing em si, nunca fui de querer aparecer. Eu sou o contrário, eu gosto de... o mínimo possível de aparecer, melhor, né? Então, nada, são relações públicas lá da Dom. Todo vídeo é a sua cara, não vem não. Tanto é que, inclusive, a gente está aqui na sede da Zaros hoje, né? Eu fiz o curso da Zaros há mais de 10 anos e uma trajetória que me ajudou muito a aparecer um pouco mais, né? A gente tem empresas em outros ramos também e a gente sempre foi ali muito escondido, vamos dizer, né? Então, quando eu comecei a aparecer um pouco mais, seja em rede social, seja né, enfim, aparecer um pouco mais aí fazendo marketing, eu sempre gostei de falar a verdade, né? Não exagerar nas coisas, porque a gente sabe hoje que o marketing é muito perigoso, né? A gente tem quantos hoje, né, principalmente rede social, Instagram, posta um monte de coisa lá, parece que o cara é mais que o Elon Musk, mas no fundo nunca fez nada, nunca construiu nada. Qual o case de sucesso? Eu gosto muito de olhar o histórico, né? A gente estava conversando, né? Ok, vou fazer uma parceria com uma pessoa, vou investir, sei lá, comprar um apartamento, vou comprar alguma coisa, vou comprar algum serviço. Peraí, deixa eu olhar essa empresa. Qual que é o histórico dela, né? Você tem um histórico de coisas boas, de produtos bons, de seriedade. Vou olhar, reclame aqui, o que tem, né? Então, assim, eu falando de marketing, eu gosto de ser, assim, até falar o mínimo possível e só a verdade mesmo, né? A gente fala dos nossos empreendimentos, aí eu coloco bastante coisa na rede social lá da Dom, do que a gente já fez, das obras, e eu tenho certeza que se qualquer um for lá, conversar com o cliente que comprou um empreendimento da Dom, seja uma casa, seja um prédio que está construindo aí, seja um terreno lá no loteamento, e perguntar para ele, eu tenho certeza que ele vai falar aquilo que eu mostro. Não vai falar, pô, eles colocam lá, fala que é bom, mas no fim acabou que o acabamento que eles colocaram quebrou, ou uma qualidade ruim, né? Então, assim, eu coloco simplesmente o que a gente faz, nada mais. Né? Sem filtro. Então, sem filtro, né? E porque eu acho que o marketing que você faz para aparecer, não sustenta, né? Talvez aqui, hoje, um mês, um ano, mas... Em algum momento vai aparecer. Vai aparecer, a gente vai saber, boato, enfim. Ainda mais a gente mora... É pequeno, numa Limeira, cidade, né? Cordeiro, então, pelo amor de Deus, né? Se Limeira, a gente fala que é cidade pequena. Cordeiro, eu falei que era cidade grande, que é uma cidade maravilhosa, mas quer sim, quer não, uma cidade. Todo mundo conhece todo mundo, né? Vamos falar do Vila Florence? Antes de você vender o Vila Florence pra gente, eu quero que o Cássio fale. O que te chamou a atenção nesse projeto, Cássio? Eu acho o seguinte, a gente tem que analisar o projeto em função de alguns aspectos. Primeiro, o momento dessa venda, né? O momento desse lançamento. É um produto que nós não temos um similar nesse momento. Temos vários produtos similares, mas assim, sendo lançado agora, ele não tem um concorrente direto. Então, é um ponto positivo. Segundo ponto positivo, existe procura por esse produto, né? A Marina vai poder falar melhor do produto, e o Júlio, lógico, né? E o ponto que eu acho fundamental num imóvel, a localização. Né? É o ponto que você não pode errar, né? Que é o único ponto que não tem conserto, né? Até questões construtivas, de acabamento,
você consegue contornar, mas a localização não. Então, aquele bairro é um bairro muito bom. Onde fica? Só para a gente se localizar. Ele ali fica próximo à Avenida Campinas, ao Maravilhas do Lar. Né? Então, ele fica pertinho do centro. Pertinho, dá 1.500 metros da Praça Toledo Barros, fácil acesso. Né, fácil acesso para a rodovia, para o anel viário, tem supermercado, tem tudo lá. Né? Então, é um bairro consolidado na cidade, um bairro antigo, o colimeirense gosta. Então, eu acho que esse ponto é fundamental. Então, eles acertaram na planta, acertaram na localização e tenho certeza que acertaram no preço também. Então, é um produto bom de se comprar para morar, bom de se comprar para investir. Então, é isso que a gente prima, né? E é a questão que o Júlio estava falando do marketing. Na verdade, é menos casca, mais conteúdo. Né? Então, quando a gente oferece um produto, nós estamos falando de imóvel. Às vezes, o produto é para a vida toda. Talvez é o sonho seja da pessoa. a única compra que aquela pessoa faz na vida. Né? Eu vi uma estatística essa semana que eu fiquei impressionado. No Brasil, a média de venda por pessoa é 1,17. Então, a pessoa compra um imóvel na vida, a média do brasileiro. Né? Então, é o tipo de produto que ele não pode errar. Né? E aí você tem que ter responsabilidade de saber quem constrói, quem entrega o que promete e que você está vendendo um produto que vai valorizar, porque a gente sabe o quanto valoriza o imóvel. Mas existem esses detalhes, né? Produto certo, no lugar certo, na hora certa. Eu acho que esse conjunto de fatores favoráveis, eles estão naquele produto. Me fala dele, Marina. O que eu achei super legal. Tamanho, 65 metros quadrados. São 2 dormitórios com uma suíte. E aí, um diferencial que eu acho da planta, que eu acho que nenhum empreendimento entregou até hoje na planta isso, é a possibilidade de ter o living integrado. A gente estava até quebrando a cabeça no marketing, como que a gente explicava o living integrado? Essa seria a minha próxima pergunta. O que seria um living integrado? É a possibilidade que a pessoa tem de não fazer a divisão entre a cozinha e a varanda. Muita gente recebe o apartamento com a parede, né, entre a cozinha e a varanda, e aí faz uma obra, porque tem um desnível de piso, aí a pessoa faz uma obra para nivelar o piso, tirar aquela parede, fica uma coisa só, uma estendida, e fecha com vidro assacado. E às vezes nem pode fazer, né? Em alguns lugares não. É. E aí eles vão dar a opção da pessoa de já receber o apartamento nessa configuração. Que legal. Então fica um apartamento de 65 metros, mas com uma sala, que vai a sala, a cozinha, a varanda, tudo junto. Amplitude. Fica muito grande. É bem legal. Então, a gente estava pensando como explicar o living integrado para que todo mundo entenda que é essa possibilidade, assim, que é um diferencial de planta mesmo. A localização, como o Cássio falou, eu sou super suspeita, porque eu sempre morei daquele lado da cidade. Tem o Sempre Vale ali, tem Como a Covabra, tem o Rino. Estou tentando puxar, não estou conseguindo Ali lembrar. é Vila São Roque, né? Vila São Vila Roque. São Roque. Que acho que mais pessoas conhecem como Montezuma, porque o Montezuma acaba virando esse nome que eu estava tentando ao lembrar. lado. uma macro-região, ali é encostadinho, né? Mas tem ali os supermercados, tem a Avenida Campinas, que tem padaria, que tem um monte de serviço ali perto. Então, eu gosto daquele lado da cidade, sempre gostei. Fora a planta, é uma torre única, que eu acho que também é uma exclusividade, né? São 74 apartamentos ali, que eu acho legal. Tem uma série de coisas legais, a própria suíte, né? Que eu vejo que é bem importante. Então, assim, é uma série de coisas que fazem o produto valer a pena e o preço, como o Cássio falou, que a gente ainda não vai contar, fica de surpresa, mas está bem acertado. Então, a possibilidade de valorização é certeira. E quando fala de valorização, a vantagem de se comprar no lançamento. Né? Nós temos um histórico na Roque de venda de lançamentos de mais de 40 anos. Então, você tem um histórico estatístico de preço do metro quadrado quando lança, né? E a valorização ao longo dos anos desse mesmo produto. E, às vezes, antes da entrega desse produto, que em média dura 2 anos e meio a 3 anos, você teve quase que 50% da valorização. É um baita investimento. É um baita investimento. Então, saber comprar, que eu falei, lugar certo, projeto certo e na hora certa. Não é deixar para quando for entrega a chaves, porque daí já teve a valorização, já pagou pela valorização. A hora certa é agora? É o lançamento. É o lançamento. Pela facilidade de financiamento, pelo valor do metro quadrado. São diversas, assim, pontos positivos ali para que seja o momento certo de comprar na planta, né? Quando a gente fala de um apartamento na planta, a pessoa vai comprar,
ela tem o tempo de iniciar a obra. Então, se a gente vai lançar agora, a obra iniciar daqui a alguns meses, depois o tempo de construção. Então, a entrada do valor, antes, se a pessoa for financiar, vamos dizer assim, vai financiar. Então, ela vai dar de entrada, um exemplo, claro que a entrada é variável, tá? Vamos supor que ela vai dar 30% de entrada. Ela pode diluir essa entrada, né? Depende da negociação com a gente, aí com a ROC, ela pode diluir essa entrada até a obra geralmente ficar pronta. Então, quanto antes ela compra, mais tempo ela vai ter para fazer essa negociação e dividir a entrada, né? E depois aí, né, quando recebe a chave, a questão do financiamento. Então, esse é um ponto muito, muito importante. Se a gente olhar lá a gente postou esses dias aí, o empreendimento de Rio Claro, que chama Evidência, ele tem 1 ano e pouco de construção, mas já valorizou aí quase 30%, né? Então, quem já comprou lá atrás, está conseguindo pagar, vai pagando ali um pouquinho por mês, está ganhando essa valorização, né? E depois que quando recebe as chaves ali, já ganhou aí, que nem o Cássio falou, em casos aí de 50% de valorização e já conseguiu, né, praticamente quitar a entrada. Então, acho que é bem legal assim, mas agora o juros está caro, mas não sei o quê. Tudo bem, pode ser que os juros, por mais que a gente não tenha essa perspectiva, mas pode ser que os juros baixem daqui 1 ano, 2 anos. Mas às vezes o que você economizou nos juros não vale a pena, tanto que você deixou de ganhar por conta do apartamento. Tanto é que a gente tem vários investidores que compram para investir justamente, né? Comprou pra hoje, pagou, né? E aí depois valoriza 50% e revende. Então, o mercado de investidor, não só em Limeira, aqui em Limeira ainda o mercado de investidor é um mercado mais tímido. Mas eu tenho amigos aí, incorporadores, consultores em cidades maiores, tal, Campinas, por exemplo. Às vezes a gente eu conheço lá cases que a pessoa lança um empreendimento e 50% quem compra é investidor. Porque depois que estiver pronto, ele vai, né, realizar ali, no mínimo, em torno aí de 50%. Limeira ainda é um pouco mais tímido isso, mas tem também, lógico. Eu estava falando até de um caso real com o Cássio, da minha mãe, que ela comprou um apartamento ali na região, é bem próximo. E ela comprou faz 6 anos. De lá para cá, o valor mais do que dobrou do valor do apartamento e ela veio recebendo o aluguel, desde o dia que ela comprou até agora. Então, além da receita recorrente que é o aluguel, ainda tem a valorização do imóvel. E a gente estava comentando um pouco antes de começar aqui também sobre essa expectativa que a gente está de uma outra alta nos preços dos imóveis que eu acho que está para acontecer. Acho que é importante a gente falar disso, né? Porque às vezes a pessoa que está nos ouvindo pode falar, mas os juros, será que nesse momento é o momento? Sim. A gente estava comentando, né? A gente teve uma grande alta do valor dos imóveis depois da pandemia. E agora o juros está muito alto, né? A gente está com a Selic a 14,25, com uma perspectiva talvez de uma queda bem devagar aí. E o valor do financiamento está alto, né? O juro do banco também para financiar está alto. Talvez a pessoa entenda que não é a hora. Só que a gente está com uma demanda reprimida, né? As pessoas estão aguardando esse juro baixar para poder talvez a parcela encaixar no orçamento ou ter condições mais favoráveis. E aí a gente está reprimindo uma demanda. A hora que os juros baixar, a gente vai ter essa demanda indo comprar e uma demanda maior do que uma oferta vai gerar uma alta de valor aí, com certeza. O financiamento, agora a gente não sabe, sabe como está, mas não sabe como vai estar daqui 3 anos na hora de financiar o Vila Florência. Só que sempre tem a possibilidade da portabilidade do financiamento. Então, mesmo se a pessoa financia num valor de juros alto, a hora que o juro cai, ela pode ir para outro banco e vender a dívida e pegar o juro do momento mais... Chama refinanciar. É portabilidade mesmo de financiamento. Aí ela fica com o valor dos juros que está mais favorável naquele outro momento. E não deixou para comprar depois, que daí ela já vai pegar aquela alta do valor do imóvel. Mais caro, né? Exato. Bem mais caro. E tem muita gente que, né, puxa, de novo, né? Será que é a hora? Será que é a hora? E bate um monte de medo, bate um monte de... Poxa, aparece um monte de empecilho ali para não fazer agora, né? E tem muita gente que, né, até... que a gente conhece e tal, mora de aluguel, paga um aluguel às vezes caro, né? Às vezes ela podia, com o dinheiro daquele aluguel, pagar um financiamento, só que ao invés de estar pagando aluguel, pagar um financiamento da própria casa, né? Que vai ser não dela. Não que o aluguel seja ruim, viu? O aluguel é muito bom, a gente adora o aluguel, mas pode continuar no seu raciocínio. Não posso queimar o aluguel. Mas muita gente tem o sonho da casa própria, mas não, verdade. Agora eu não consigo, né? E às vezes é aquilo, né? Se a gente for esperar, às vezes, a hora 100% certa, não chega. Se a gente fosse esperar a hora 100% certa para fazer a DOM, não existia a DOM. Para lançar o primeiro empreendimento, não existia o primeiro empreendimento, nem o primeiro prédio. Porque sempre tem, falta dinheiro aqui, às vezes não dá certo isso, não vai acontecer um monte de coisa que vai segurar a gente ali. Mas às vezes a gente tem que arriscar, né? Até um exemplo que aconteceu esses dias aí, minha esposa que está ouvindo aqui, ó.
ela está nos bastidores. Ela trabalha na área de estética, harmonização facial, né? E tem um curso que ela quer fazer muito em São Paulo, lá, de um cara famoso, nem sei como que chama o cara. E o curso é caro. E já faz anos que ela quer, né? Já vem falando aí, não, vou fazer esse curso. Não, agora não dá, é caro. Não, é caro. Eu vou fazer caro. Falei, agora, pelo amor de Deus, você vai fazer agora. Aí chegou ontem, não vou fazer. Não vou fazer porque é isso, porque é aquilo, porque agora acho que não me sinto na hora. Falei, olha, desculpa, eu fico por aqui. Daí ela nem sabe, eu vou falar agora, mas ela não sabe disso. Eu peguei e liguei para uma amiga nossa em comum, muita amiga, que é a Tayla. Falei, viu, pelo amor de Deus, me ajuda ela a fazer o curso. Aí a Tayla conversa, ela não sabe disso, ela vai ficar brava comigo depois. A Tayla falando... Normal. É verdade. Aí a Tayla conversando com ela, sem ela saber, convenceu. Passou o cartão hoje do curso. Tayla! Passou o cartão hoje, vai fazer o curso. Passou hoje o cartão. Mas ela não sabe que a Tayla que foi que ficou lá e eu que tava por trás ali. Mas enfim, gente. É isso aí, vamos assim, colocar os problemas conjugais Na mesa, ao vivo no momento. podcast. Se a gente ficar pensando, às vezes a gente tem que ir lá conquistar o que é nosso, ainda mais que é um imóvel. É uma casa própria, Gente, às no vezes Brasil, é um se sonho. esperar, o juro tá certo, o momento político Esquece. está certo, o cenário Nunca. econômico Mas, mundial gente- e nacional estar alinhado. Gente, não vai acontecer nessa vida, né? Mas, vamos recapitular. Há 25 minutos atrás, a gente estava tendo essa conversa. Quando eu abri a minha boca de caçapa e disse assim, nossa, mas dá medo, né? Aí um sábio disse o quê? Grazi, eu não lembro. Ô, Grazi, se você for esperar não dá Não medo... eu tô Esquece. brincando. Olha, gente, eu vou falar mais para atividade empresarial, que por analogia é a mesma coisa. Se você for esperar o momento certo no investimento, for esperar o céu de brigadeiro, Não existe. não existe, gente. Vai não com- existe tá com no medo, Brasil. vai com Então, medo mesmo. Risco existe, né? O João Paulo Lema lá, ele costuma falar que o maior risco é você não correr risco. Esse é o risco certo, porque você não correu risco nenhum. Então, você vai ficar onde você está. Se isso estiver confortável para você, paciência. Então, você arriscar, fazer um investimento para comprar um produto que é seguro, é o risco? Evidente que é o risco. Mas o produto é seguro. Né? Então, você tem uma garantia de valorização, enfim. Eu acho que o momento é propício para comprar. Né? E sempre teve, né? Sob algumas circunstâncias. Agora o juro baixou, mas o preço dos imóveis está lá em cima. Sempre tem essa questão. Né? Agora é eleição, não, agora é Copa. Sempre tem alguma sempre coisa, tem. gente. É verdade. É. Agora, Júlio, qual que é o perfil de comprador que vocês estão imaginando? Olha, lá o empreendimento é o espelho, o reflexo dos empreendimentos que a gente fez lá em Rio Claro, em Cordeirópolis, né? São 2 quartos, sendo uma suíte na faixa de 66 metros quadrados. Então, geralmente, se a gente for olhar, principalmente Rio Claro ali também é numa região muito boa ali, como se fosse aqui a região de Limeira, né? Então, muita gente do próprio bairro ali, ou se a gente olhar quem é o público-alvo, quem comprou lá, gente do próprio bairro, às vezes já estava numa casa mais antiga, o filho foi morar fora, tal, ou um próprio estudante ali, que eu digo, acabou de formar uma família, casou, está tendo um primeiro filho, tal, primeiro imóvel, né? Tem muita gente que é o primeiro imóvel. Então, esse perfil de comprador, né? Seja alguém que já está, vamos dizer, aposentou, o filho foi embora e ficou esposa e marido e mulher, né? Ou aquele casal que está construindo a vida agora, primeiro imóvel, está pensando ou já tem, de repente, um filhinho ali e está comprando empreendimento, né? E sempre tem, né, seja Rio Claro, Cordeiro, algumas unidades que acaba o investidor comprando para depois, lá na frente, vender, né, pegar essa valorização. Defendendo o peixe do aluguel, ali vai ser um ótimo lugar para comprar como investimento, para rentabilizar com o aluguel depois. Porque o lugar é bom para essas famílias, é claro, que poderiam alugar, e até para os residentes ali, é muito próximo da Santa Casa. A gente aluga muitos imóveis naquela região para os residentes. Então, dá para fazer investimento para revender na hora que entregar, dá para ficar com investimento rentabilizando com o aluguel, e dá para ser, claro, moradia, tanto para essa pessoa que está começando a família. Esse empreendimento ele está logo acima do Minha Casa Minha Vida, Grazi. Então, depois da última faixa do Minha Casa Minha Vida,
Ele seria o próximo empreendimento. Ele até assim. encaixa, porque agora subiu, né? O Minha Casa Minha Vida lá, o Faixa 4. Faixa 4 acho que subiu de valor, então ele o valor vai ficar ali equiparando, né? Mas até interessante esses dias lá, o de Cordeiro é praticamente, né, a mesma planta ali, mesmo tamanho e tal. Aí eu fui no casamento de um amigo esses dias, em Araras, inclusive, o casamento. Aí na fileira da frente tinha uma senhora ali, que eu não conhecia, ela virou assim, tem que tomar cuidado para quem está vendendo esses apartamentos em Cordeiro, né? Aí eu falei, nossa, será que aconteceu? O que eu fiz, né? Será que... Eu não conhecia ela, né? Daí depois ela falou, né? Eu comprei lá, tal, meu filho comprou, meu primo, meu sobrinho comprou, quem mais? Enfim, teve... Ela comprou, acho que o terceiro andar, não lembro. Enfim, aí todos ali no mesmo andar, no andar de baixo, de cima, vai ficar a família inteira dela, né? Porque ele tá saindo de casa, que aí gostou do apartamento, gostou da planta, segurança. Aí o marido, às vezes, trabalha fora, fica à noite. Então, esse é um público, às vezes comprou o filho, aí a mãe comprou também, para o filho para não ficar morando junto com a mãe, e aí acabou ficando a família inteira no mesmo apartamento. Não sei se seria uma boa morar perto da sogra. Né? Não sei. Ô, Marina, e o que os clientes mais comentam quando eles conhecem o projeto? A gente está bem no início ainda, né, da divulgação do empreendimento, mas eu acho que a questão da localização é um dos maiores diferenciais. A questão da planta, com essa possibilidade de ampliar a sala aí, acho que dá para ver até nas imagens que a gente mostra o quanto fica estendido esse living, né? Essa área de convivência que a gente chama. Então, dá para ter amigos ali cozinhando, fazendo churrasco, tudo junto, sala, tudo integrado, acho bem legal. Então, acho que a planta, a localização e quando a gente dá uma ideia, né? Um cheiro de preço ali também, acho que está bem acertado. A gente já pode falar, eu sei que data cravada ainda não, mas como é que estão os preparativos para esse lançamento? A gente começou a montar o stand de venda lá, se o pessoal passar ali, vai ter um stand de venda bem colado com Maravilhas do Lar, na Avenida Campinas mesmo, né? A gente está montando lá com container, o pessoal tá todo vapor, né? E, enfim, a gente está em época de Copa, né? Então, a gente está aí com um planejamento aí acabando a final da Copa. Se Deus quiser, o Brasil vai ser campeão. Então, acabando ali a Copa, a gente já quer abrir o lançamento oficial, stand pronto, o pessoal conhecer, muitas condições bacanas aí, principalmente nesses primeiros dias de lançamento, né? Que a gente está agora abrindo aí, né? Represando o lead, né? Represando interessados, né? Ainda a gente não está divulgando tabela de preço, nem condições, né? A gente está represando interessados e acho que, né? A Marina vai falar, a gente está com uma lista razoável, grande, sim, né, Cássio? Sim. De pessoas interessadas? E sabe que a gente está falando de investidor, né, Graça? Existem vários tipos de investidor e vários aspectos que o investidor ele observa no imóvel, né? Um aspecto é essa valorização, né? Eu vou comprar por X, vou vender por X mais 30, mais 50 ou 2X. Esse é o investidor clássico. Existe o investidor da locação, que tem o imóvel para locação. E ali tem essa característica da proximidade da Santa Casa. E a Nina falou de residentes, né? As pessoas que residem. Nós somos os estudantes, os médicos residentes, que têm a parceria da Santa Casa com empresas do Norte, faculdades do Norte, e eles vêm fazer residência. E todos eles alugam naquela região. Então, eu posso falar, porque a Roca, os apartamentos que ela tem nessas proximidades não ficam vazios. É uma lista de espera, eu deduzo que seja, porque realmente ali não tem... vai ser típico para isso. É muito fácil o acesso para a Santa Casa ali próximo, né? Então, o investidor que tem o imóvel para locação é um excelente negócio. Então, a gente pode afirmar com toda a convicção que quem compra o Vila Florência está fazendo uma escolha certa, tanto para morar quanto para investir. Para investir, para revender ou para investir para alugar. Agora eu quero te perguntar uma coisa que não está no nosso roteiro, mas ouvindo você falar e falando do marketing verdadeiro, me veio aqui uma curiosidade que eu acho que isso é bem legal a gente contar. A gente estava falando, né, que às vezes a pessoa passa a vida toda guardando dinheiro para realizar o sonho de ter a sua casa própria, de finalmente sair do aluguel e etc. E você falou que o seu marketing começou lá atrás, em 2018, com boca a boca. Tem alguma história que te marcou, que você falou, poxa vida, é isso, eu tô no caminho certo? Então, até, né, assim, acontecem casos curiosos, né? E, na verdade, lá em 2018, quando a gente começou a entregar as primeiras casas, 2019, a gente começou em 2018, as primeiras casas foram entregues
em 2019, né? E aí eu ia muito fazer o tour pela obra pronta, né? Então eu ia lá, gravava a casa antes de entregar para o cliente e depois entregava. Aí os clientes ficavam esperando eu fazer o tour. Eu queria ver a casa dele lá pronta, né? A gente, né, deixava impecável, entregava com iluminação, tudo, né? Então muitos clientes vinham, às vezes me chamavam ali, né? Até a gente acabava até pegando amizade depois ali e falava, nossa, puxa, que legal, sempre quis ter uma casa, mas sempre para eu construir, comprar o terreno, construir, para conseguir pagar o financiamento, pagar o terreno, a conta não fechava, né? Então, muita gente, vários clientes aí, né, nessa época das casas, né, vinham e você via ali a felicidade. Às vezes vinha com o filhinho, às vezes vinha com a mãe, às vezes mora junto com a mãe já de idade, e você via quando a pessoa se instalava ali, a felicidade de estar numa casa nova, né? Às vezes saiu de um aluguel, que às vezes a casa alugada, a casa está numa situação meio precária, daí a pessoa não cuida, porque aí não é sua, né? E aí, né, uma casa, nada melhor que você entrar numa casa extremamente nova, tudo cheirando novo ali, né? E tudo impecável, acabamento, piso, pintura, iluminação toda em LED, moderno. Então, isso eu via ali, a gente ficava, assim, muito, muito contente, né? E isso que motiva a gente, né? Justamente, assim, eu nunca pensei antes do dinheiro. Às vezes você fala, nossa, você tem empresa, você fala isso aí né, por conta de marketing, mas não é. E não é mesmo. Quem me conhece, quem é amigo meu, vive comigo, sabe que a gente faz justamente por ter aquele prazer de fazer algo, construir algo e ver a satisfação das pessoas, né? E não é justamente por conta de marketing, né? Até o pessoal lá hoje, a gente tem, graças a Deus, uma equipe grande, né? Seja o pessoal lá do escritório, o pessoal das obras. A gente sempre faz festa para eles ali, faz confraternização, traz o pessoal, traz familiar. E ali na confraternização você vê como é legal, poxa, todo mundo trabalhando, ganhando seu dinheiro. O dinheiro é lógico, é importante, e a gente preza, lógico. Todo mundo precisa pagar as contas, né? Mas quando a gente põe na frente, parece que ele vai embora. O dinheiro sobe, não dá certo as coisas. Mas quando a gente faz as coisas porque a gente gosta e vê o negócio dando certo, né? A gente tem uma equipe que nem eu chego lá na empresa, aí você vê lá a Mariana, que é nossa arquiteta, trabalhando, o Geraldo do marketing, trabalhando, o negócio fluindo, sabe, rodando, né? E isso que é o que eu mais gosto, que eu mais, né, prezo, né? Ver as coisas acontecendo e dando certo, né? E quando a gente entrega uma casa, entrega um empreendimento aí, vê aquela satisfação ali, né? Por isso que a gente às vezes não se apega tanto né? Poxa, aconteceu isso aqui, vamos lá resolver, né? A gente sempre preza pela conversa. Vou chamar a pessoa, o problema acontece, como em qualquer lugar, né? Vamos resolver, chama a pessoa, conversa, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, vamos atender. Então, esse é o nosso principal aí, objetivo, nosso propósito, né? É o que te move. A gente está chegando aí no encerramento do nosso bate-papo, que a gente piscou, já está na hora. Olha a cara deles. Uau, já! Passa rápido, né? Estamos com plateia aqui, por isso que a gente está falando, né? Plateia! Eu quero que você deixe, Júlio, para a gente uma mensagem para quem ainda não conhece a Dom. Bom, pessoal, a gente, de novo, né? Uma história que começou lá na infância, com amigos de infância, né? A gente sempre preza, portanto, a gente tem lá nossos valores, né? Quando a gente construiu a empresa, a gente sempre defendeu primeiro, vamos falar de valores. Qual vai ser os valores da empresa? Tem que ser os nossos valores, né? A nossa amizade já é muito mais antiga que a empresa. A nossa amizade começou lá em 2003, então a empresa começou em 2018, eu nem sei quantos anos dá, mas dá bastante, muitos anos. E a gente sempre teve uma amizade muito transparente, né? Já teve negócios independentes, antes da Dom até, né? Eles já tinham outras coisas, a gente já fez vários negócios e sempre foi muito, muito transparente com os outros. E é isso que a gente leva para a Dom, né? Ali com os nossos funcionários, sempre a transparência, a seriedade e qualidade. Quando a gente fala qualidade, não é só qualidade, tem um piso bom. Mas a qualidade do atendimento, a qualidade do pós, a qualidade da facilidade, qualidade de ter um bom serviço, né? O produto é a consequência. Se tudo tiver qualidade desde lá do começo, é óbvio que o produto vai ter qualidade, né? Então, quando a gente fala qualidade, tanto é que até o Geraldo coloca em todos os posts, fala, tira um pouco, Geraldo, pelo amor de Deus. Qualidade Dom. Todos os posts colocam qualidade Dom, hashtag qualidade Dom. Né? Mas às vezes a pessoa vê e não entende. Tudo bem. Hoje todo mundo fala que tem qualidade, mas não é só no produto, né? Ter qualidade tem que ir lá desde a qualidade
do relacionamento dos sócios, né? Se o relacionamento dos sócios é um brigando com o outro, um roubando o outro, que acontece Vai muito, refletir, né? Com Não toda adianta, certeza. o produto lá pode ter certeza que não vai dar muito bom, né? Então, é isso que a gente preza, graças a Deus, é um relacionamento de mais de 20 e poucos anos aí de parceria, que culminou numa sociedade aí em 2018. Independente do que aconteça, isso é muito mais importante que o dinheiro, né? Então, a gente sempre vai ali, às vezes, vai ter que perder para resolver uma situação, a gente vai perder, mas essa questão da transparência, da qualidade do relacionamento, a gente não vai perder, e eu tenho certeza disso aí, independente do quanto passa o tempo, né? Obrigada, Júlio. Quem quer saber mais sobre o Vila Florense, Fala como com a pode... Rock Móveis. A gente começou as divulgações já nas redes sociais, chama a gente no WhatsApp, liga na Rock, passa na Avenida Campinas, a gente já começou a fazer algumas divulgações lá na frente do Maravilhas do Lar. Vamos fazer esse produto acontecer e, escutando o Júlio falar agora essas palavras de encerramento, uma parceira da Rock falou pra gente faz uns dias que ela percebeu que a qualidade da Rock está na construção dos relacionamentos. Que lindo E a gente isso. acabou de começar um relacionamento aí de qualidade com a Dom. Estamos Legal. felizes. Lindo, lindo isso. Cássio Roque. Eu fico muito feliz de ouvir o Júlio falando assim, porque eu vejo empolgação de empresário, né? E o empresário, de fato, é o que ele se empolga com o negócio, né? E tem o dinheiro como consequência. E não procura ganhar dinheiro em cada parte do negócio, né? Então, esse é outro empresário. Esse não é empresário, né? Esse é o dinheirista. Eu acho muito legal ter essa parceria e não vejo a hora da gente poder fazer esse lançamento e fazer a alegria dos clientes lá. Que delícia. Rock é feita de gente e a Dom também, a gente percebeu, né? Se você quiser ficar por dentro de todas as novidades desse lançamento que tá para chegar, é só esperar a Copa do Mundo. A gente vai dar adeus à Copa do Mundo e já ficar atento. Se você quer realizar o seu sonho de comprar casa própria ou investir, esse é o momento. Tá com medo? Vai com medo mesmo. E siga as redes sociais da Rock Imóveis e da Dom Qualquer. Dom Construtora. Até a próxima. Valeu, pessoal.